Muito bem, muito bem. Vamos começar então esse encontro? Vamos lá. Tá animado? Estou animado, um pouco apreensivo, mas esse frio na barriga é saudável para livre associação. Eu acho que isso é isso, a gente se permitir associar livremente, né? Que é isso que nós fazemos em psicanálise, é isso que nós aprendemos. Mas, primeiramente, eu queria dar boa noite, desejar boas-vindas a todos, especialmente, Gustavo, você que se disponibilizou a participar desse encontro, dessa live, dessa prosa, que o nosso objetivo maior aqui hoje é falar sobre arte e psicanálise. E que tema, né? Porque a arte É, parece um tema tão complexo e que tem tantas conexões e nos permite fazer tantas inferências junto com o processo interpretativo da psicanálise. Então, a gente vai aproveitar tudo isso. Então, mais uma vez, eu queria desejar muito boa noite a todos. Obrigado a todos que já entraram, que começaram a participar, acompanhar a nossa live. Compartilhem aí, mandem um like para a gente, viu? Nós vamos começar nesse instante. E o Gustavo, quem não conhece, mas aqueles que já conhecem, o Gustavo faz parte da equipe do Instituto Avia, faz parte da equipe do suporte acadêmico. O Gustavo é membro da Regional Minas, membro da Ordem Nacional dos Psicanalistas, tesoureiro aqui da Regional Minas. Então, é uma pessoa que está muito envolvida, está muito involucrado em tudo que ele faz, nesses projetos voltados para a psicanálise. Tem um trabalho fantástico como artista. E eu acho que, mais do que eu falar sobre o Gustavo, sobre o talento do Gustavo, sobre tudo que ele representa, não só como alguém da psicanálise, mas como uma pessoa das artes plásticas, ninguém melhor do que ele próprio para se apresentar. Acho que seria legal, então, Gustavo, que a gente pudesse começar com esse. Você contando um pouquinho para a gente aí da tua trajetória, como é que foi a tua formação em artes plásticas e como é que você chegou, né, até esse lugar da psicanálise, né, essa combinação, quase que esse casamento, né, entre psicanálise e arte. é, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Agradeço também a todo mundo que está acompanhando a gente, né? E vou falar só um pouquinho sobre o meu percurso. Desde criança, eu sempre fui interessado em atividades criativas, né? Eu tinha uma tendência um pouco mais introspectiva, que foi sendo mais trabalhado ao longo dos anos. Eu fui aprendendo a me mostrar, né, a me apresentar. E nesse caminho, que já tem algumas décadas, eu fui experimentando diversas linguagens artísticas. Então, seja pelas artes plásticas, no desenho, na pintura e várias outras técnicas dentro das artes plásticas, cerâmica, seja na dança, desde adolescente eu faço dança, hoje em dia eu participo de um grupo de dança, uma dança muito bacana chamada Lindy Hop, seja no piano, então eu toco piano também desde os 12 anos de idade, e eu descobri muitas delícias e desafios nesse processo de se expressar, de me expressar, né? Algumas dessas atividades mais para o lado criativo e outras mais para um lado de execução de algo que já existe, por exemplo, piano, né? As obras dos compositores. Então, essa sensibilidade sempre me permeou e eu sempre direcionei ela muito para nesse sentido, né? Quanto à psicanálise, antes eu já tinha algum interesse pelo autoconhecimento, né? Por outras vias, eu lia sobre a natureza da nossa mente, algumas investigações, mas a psicanálise me fascinou muito pela forma com que ela aborda, né? A forma como a psicanálise ouve o outro, né? O que tem um toque também de sensibilidade e que eu acho que casa perfeitamente com o mundo artístico, também o mundo do artista, né? Artista não é uma pessoa que foi eleita pela natureza, que manifesta um talento natural, não. Artista é qualquer pessoa que bota a mão na massa para se expressar com algum tipo de linguagem artística, né? E uma última coisinha que eu queria comentar, é difícil falar de arte. Por quê?
Eu me formei em artes plásticas, um curso superior na UENC. E esse é um curso que você se forma e você não sabe como definir o que é arte. Não tem como definir a arte. Então, tudo que a gente fala sobre a arte é como se fosse um fragmento, é uma das possibilidades, né? Mas existe um mundo, um leque gigantesco, especialmente aí no século XX, muitas das crenças anteriores de doutrinas ligadas ao que é belo, o que é aceitável, o que não é, o papel da arte, esse leque se abriu tanto que ele é um infinito, e dentro desse infinito ele comporta, inclusive, contradições, né? Existe um livro que se chama Arte é o que eu e você chamamos arte. Nele, o autor colecionou mais de 800 citações de pessoas diversas ao longo da história, e cada uma fala de um jeito, cada uma contradiz a outra, e essa contradição é o que torna tudo muito rico. Então, toda vez que eu falar de arte aqui daqui para frente na nossa conversa, vai ser uma pincelada sobre algum recorte, né, mas que, se a gente aprofundar nesse recorte, pode remeter ao todo. Isso também é parecido com o processo psicanalítico. É isso aí, é interessante, né? Te ouvindo agora, quando você faz esse comentário sobre as contradições, porque remete muito à ideia do que nós acabamos estudando também com a noção do inconsciente, né? Esse inconsciente ambivalente, esse inconsciente que comporta as contradições, mas contradições à parte, você tem uma trajetória fascinante, né? Na arte, com muitos viés de produção artística, de expressão, de linguagem, e também isso me traz uma conexão, né? Quando você fala, a arte é uma forma de comunicar alguma coisa, é uma forma de se expressar, né? E eu fiquei pensando muito nessas possíveis conexões existentes entre a arte e isso que nós trabalhamos dentro da psicanálise, que é o próprio método psicanalítico da livre associação, né? Que é essa coisa da expressão, da fala, né, da linguagem, dessa linguagem que nós vemos em Freud, dessa linguagem que nós estudamos em Lacan. Então, primeiramente, mais uma vez, obrigado por participar, pela vontade de compartilhar um pouco. E aproveitando o gancho, então, né, já que você falou um pouquinho sobre essa questão da linguagem, sobre essa questão da expressão, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Como é que hoje você, como artista plástico, mas ao mesmo tempo nesse caminho da psicanálise, você vê a possibilidade, ou como que esses caminhos eles podem ser compatibilizados, né? É possível pensar numa escuta, numa interpretação do inconsciente a partir também das artes? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, eu acho que ninguém melhor do que você para falar um pouco mais sobre isso para nós. Vamos ver. Você citou a livre associação, né? Para quem está assistindo e talvez não tenha tido contato com a psicanálise ainda, a livre associação foi o método ao qual o Freud chegou. O Freud chegou até a experimentar hipnose, mas depois ele viu que essa coisa da sugestão era meio complicada, né? E ele foi percebendo que o psicanalista, ao se colocar numa posição de escuta, uma escuta flutuante, qualificada, e abrindo espaço para que o outro fale, esse outro vai puxando um fio natural. E esse fio tende a fazer emergir, a fazer pipocar conteúdos que estavam inconscientes, né? Então, isso que se chama livre associação. E nesse processo acontece uma coisa muito interessante, né? Porque aqui na nossa psique, nós guardamos as memórias e tudo mais, vários conteúdos em forma de representações, a forma como a gente absorve e sente o mundo, né? Essas imagens, essas memórias que a gente cria, que não são necessariamente um espelho da realidade, mas a nossa realidade construída, né? Essa Enquanto realidade, essas, né? isso, a realidade psíquica, enquanto elas estão Essa no nível, fantasiamos, a famosa fantasia, né? Que vemos lá. isso, isso, enquanto essas representações estão mais inconscientes, essas são chamadas representações de coisa, porque elas são mais imagéticas, né?
E à medida que no trabalho, por exemplo, da psicanálise, você vai verbalizando isso, transformando em palavras, nesse exercício de verbalizar, você vai elaborando e trazendo para o consciente, né? Então, por exemplo, o sonho, né? A gente tem um sonho, a gente se acorda e lembra de alguma coisa desse sonho. Esse sonho é apenas um sonho manifesto, é um produto de algo mais profundo, né? E esse sonho é uma coisa e depois você transforma em palavras quando você está, por exemplo, relatando ele para o psicanalista e a partir daquilo você Sim, vai trazendo associações livres, associações livres, livre associação, né? E com um trabalho artístico, por exemplo, dentro das artes plásticas, quando alguém pega um papel e desenha alguma coisa, aquilo também pode ser um produto similar ao sonho, né? Similar é uma criação que ainda não foi verbalizada e a partir daquilo também se podem fazer deduções, também pode ser um ponto de partida para todo um trabalho analítico. Porque me chama a atenção uma qualidade que eu acho muito interessante da psicanálise, é que ela é sensível e aberta o suficiente para encarar qualquer coisa como um ponto de partida, né? Então, às vezes a pessoa chega ali na clínica e começa a falar de uma coisa que parece totalmente irrelevante. Então, é por ali mesmo que vai começar, né? Pode ser uma projeção do futuro, um sonho que teve, pode ser algo que aconteceu no dia. Então, a psicanálise, ela olha para alguma coisa e topa. Não, então tá, vamos começar por aqui. E ela não sabe aonde vai parar, porque nunca vai parar, né? Eu estava é, vendo um vídeo de uma... Ah, desculpa. não, eu ia só comentar que isso que você está comentando tem muito a ver com o próprio método, né? Livre de censuras, livre de julgamentos, livre de proibições, a gente tem que falar de tudo que vem ao pensamento, né? Isso é a livre associação, né? E é a partir desse processo de livre associação, da liberdade de falar tudo que vem à nossa mente, sem colocar esses filtros, né? Sem nos colocar esses, o que será que o outro vai pensar, o que será que o outro vai achar, é, que a gente consegue realmente viver esse processo de análise em profundidade. E é interessante você trazer essa conexão, como você está fazendo com a arte, né? Como que esse caminho também vai se conectando com a arte. Exatamente, dá para fazer um paralelo muito interessante, né? Em geral, nos angustia muito quando a gente não capta o sentido, por exemplo, de uma obra de arte, né? Você vê uma obra de arte e você quer que aquilo faça sentido para você, aí você começa a investigar. Mas pode ser que você nunca chegue a uma conclusão. Mas existe um, um prazer nesse processo de descoberta. Por exemplo, quando a própria pessoa que fez alguma criação artística começa a falar sobre o que ela fez, e você começa a ver a ligação entre a vida daquela pessoa, né, o mundo psíquico dela e o que ela fez. Né? Inclusive, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas veem uma obra, o que o artista quis dizer com isso? Uai, vai saber, pergunta para o artista, né? Se ele já Uai, morreu, a gente só pode deduzir. de Minas para o Brasil, pessoal. Uai. Pessoal, aproveitando aqui o intervalo, aqui, essa brincadeira que interrompe a livre associação do Gustavo, manda likes para a gente, curte aí, compartilha com os amigos, ajuda a fortalecer a live, ajuda a dividi-la com outras pessoas. É um tema muito interessante, a gente tem muita coisa para falar ainda, e eu prometo que eu vou permitir que você fale, Gustavo. É porque eu tenho feito análise, né? E eu estou descobrindo que eu gosto muito de fazer livre associação. Eu vou falando, vou falando, vou falando. E eu acho que a arte, que tem tudo a ver com a questão da criatividade, tem muito a ver com isso. De você se sentir livre para falar de uma coisa e depois pipoca na sua mente uma outra coisa e você percebe a conexão entre essas duas e assim por diante. A gente tem que ter essa liberdade de permitir que os conteúdos vão aparecendo e você salte de um para o outro sem se preocupar, por exemplo, com
total coerência, né? Assim, isso me faz pensar também nesse processo de criação artística, como funciona isso, né? Assim, essas imagens que vão sendo reservadas ali em algum lugar, como depois esses ingredientes se misturam e o artista solta uma salada própria feita com aqueles ingredientes que ele absorveu, né? No meu processo artístico eu vejo muito isso. Eu não decoro tanto, por exemplo, datas, nomes de todos os artistas ou aspectos biográficos, mas eu me nutro muito pelo olhar, pelo meu sensorial, eu absorvo aqui tanto, milhares, ou com a internet hoje é super fácil, milhares de referências de obras, e parece que esses ingredientes vão se assentando lá dentro e vão se interagindo, vão se aglutinando, não sei como funciona esse processo, né? E que depois se manifesta como uma criação artística. Eu queria citar um vídeo que eu achei interessantíssimo, de um senhor que ele é especialista em música, em psicanálise, e ele falou uma coisa que é tão interessante, uma conexão entre Beethoven e El Chan. Aí a gente fala assim, como assim? Né? Como que essas coisas podem estar entrelaçadas? E ele fala dessa música icônica, que é a Quinta Sinfonia, tan, 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 né? Beethoven falou que assim nos bate a porta. Espera aí, Gustavo, tá dando uma leve interferência na live, né? Vamos só retomar em um minutinho, calma. Eu não sei se é só minha conexão. Só um instante, por favor. Vamos ver se retoma. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir daí? Ou deu uma travada para vocês também? Certo, a conexão do Gustavo parece ter caído, né? Ele provavelmente volta agora, pessoal. Então, vamos acompanhando aqui, ao que todo mundo está conseguindo acompanhar, então, até esse momento. Vamos lá. Voltamos? Voltamos. Ah, onde que o pessoal me escutou por último? Só para eu recapitular. Eu voltaria na referência do psicanalista que você estava falando com o El Chan. Isso. Então, ele faz a seguinte associação. Lá no século XIX, Beethoven lançou essa sinfonia que é tan 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 tan, tan 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 tan, assim nos bate a porta o destino, né? E que impactou, até hoje é uma música emblemática, o mundo inteiro conhece. Imagina o tanto que está entranhado na nossa psique, na nossa memória, né? E ele passou pela propaganda do Gillette, em que o cara falava assim, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, tchan, 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 tchan. Chegando no El Chan, com tan, 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 seguro-chan, amarro-chan, entendeu? Olha que interessante. A psicanálise tem isso. A gente acha que não tem nada a ver, mas faz total sentido. É como se a plasticidade de tudo isso fosse aglutinando no cérebro e inconscientemente fizesse como é que chama o moço do El Chan? O compadre Washington, compor algo com uma referência a Beethoven, né? Então, eu acho que para o artista ele joga no liquidificador da mente dele uma série de coisas e que depois ele produz algo, né, que é um mix de coisas. Bom, a gente está falando do artista, mas pelo que eu estou entendendo, a gente também está falando do psicanalista, né? Mostrando como é possível encontrar essas expressões ou essas manifestações artísticas culturais em diversos momentos e fragmentos, né? E desde Beethoven, como você falou, até coisas muito atuais. Só aproveitando um minutinho aqui, Gustavo. Pessoal, eu percebi que todo mundo mandou um ok para a gente, disse que a live já tinha restabelecido. Queria agradecer a todos que deram um retorno, que nos deram um sinal. Muito obrigado aí por avisar, né?
E é um tema muito interessante, e eu gostaria de começar a fazer algumas proposições, Gustavo, para que a gente possa começar a construir algumas lógicas sobre o exercício psicanalítico e a arte, né? O primeiro deles, nós estávamos falando que através da arte é possível pensar nas expressões, né? Numa forma de trazer esses conteúdos inconscientes, né, à tona, né, de alguma forma, né, de reproduzi-los através de diversos tipos de artes, e aí eu acho que a gente poderia até focar um pouco e falar desse processo, talvez um pouco nesse viés do teu trabalho, né, como artista que trabalha com a pintura, trabalha com coisas muito mais ligadas à tela, né? Como é que é isso, né? Como é que é trazer esses elementos? E quando a gente fala em manifestação do inconsciente, nós também podemos estar falando dessa manifestação daquilo que está reprimido, daquilo que está recalcado e daquilo que está inconsciente. Eu te pergunto, né, nessa possibilidade de trabalhar, né, a expressão livre através da arte, você vê possibilidade de aplicar, por exemplo, a arte-terapia na psicanálise, né, falar uma outra forma de interpretação do inconsciente a partir das artes? Com certeza, com certeza. Ah, há um tempo atrás, a maioria das pessoas ainda tinha uma concepção de arte como um dom, né? Como que caiu uma luz na cabeça de uma pessoa e essa pessoa tem um dom artístico. Isso caiu por terra, né? Também se atribuía um valor da arte a uma questão muito tecnicista. Ah, a pessoa só é um pintor de qualidade se conseguir pintar um retrato exatamente como ele é. O mundo da arte-terapia, o mundo dessa forma de se conhecer usando a arte como meio, é completamente diferente. A Uhum. pessoa pode nunca ter desenhado na vida, a pessoa pode nunca ter feito nada na vida. Não envolve uma condição pré-estabelecida, um treino, nada disso. Porque o que você proporciona para a pessoa são materiais expressivos, né? Então, tem algumas opções ali que proporcionam uma expressão fácil para a pessoa manipular aquele material, né? E que não envolve técnica. Então, não é uma aula de arte, por exemplo. Uhum. E... Então, pode... nós então estamos dizendo que pensando na aplicação da arte-terapia, na psicanálise, na escuta do inconsciente, o que nós proporcionamos não é uma aula de pintura, não é uma aula de artes, Não. mas é uma forma de expressão dos sentimentos, das emoções, disso que está recalcado. Seria isso? Ex- Desses, Exatamente. eu acho que aqui a gente também fala dos desejos, né? Aqui nós também falamos Falamos. daquilo que está no desejo. Então, por exemplo, de acordo com uma pintura, se eu de repente pintei alguma coisa um pouco erótica, alguma coisa assim, pode ser que aquilo venha de encontro a esse desejo reprimido, a isso que eu tenho dificuldade de manifestar. Não sei se faz sentido. Faz total sentido. Existem algumas... a gente tenta estabelecer uma atmosfera em que a pessoa se esqueça, primeiramente, de noção de belo, do bonito e do feio. Olha Esquece só. isso. Esquece totalmente. Hã? Oi? O quê? Desaparece o estético, né? É, valores estéticos desaparecem, valores de técnica desaparecem. Pode. Inclusive, uma coisa que pode atrapalhar é a expectativa de que algo importante vai aparecer. Esquece também. O negócio é pegar e fazer. E fazer, e fazer. Inclusive, a quantidade é muito favorável. Porque se você tem uma pilha de papel com uma abundância ali, vamos supor, uma tinta preta, à medida que você faz um, joga no chão, faz outro, joga no chão, essa quantidade vai te conduzindo para um estado de maior espontaneidade. Assim como a gente começa a escrever, às vezes, uma carta, hoje em dia não está na moda, mas se você pega para escrever uma carta, se essa carta for longa, no começo você força uma letra bonita, às vezes uma letra que nem é sua, no final você já está assim, dane-se, vou fazer a minha letra mesmo. Então, mais ou menos esse processo. Só Dá para para... fechar uma conexão. Isso que você está me falando me lembra muito o que nós fazemos na clínica, né? Esse mergulho em cada uma das sessões,
sem essa preocupação de produzir um resultado, de produzir um efeito analítico, né, de ter que chegar a alguma conclusão, de estar com essa preocupação ou com esse desejo de cura. Então, parece que também pela arte-terapia a gente poderia fazer um caminho muito parecido, né, que é nos permitir associar livremente, mas agora através da arte, né? Exatamente. Então, é muito, tem muita sintonia, né, com a psicanálise mesmo, porque é um processo que a pessoa entra e que no começo, assim como, vamos supor, uma pessoa entra pela primeira vez lá na clínica para conversar com um psicanalista, ela começa dizendo coisas que às vezes ela construiu na cabeça dela para passar uma boa imagem, filtrando coisas que ela acha desagradáveis, mas não tem jeito, quando a gente abre a matraca, puxa uma coisa, puxa outra coisa, e é aí que o conteúdo precioso para a psicanálise aparece. Às vezes em formas de coisas que a gente não consideraria relevante, mas que ali tem uma relevância. E da mesma forma que o psicanalista não fica forçando a barra de interpretações em cima do que a pessoa disse, também pelo método da arte-terapia, você não força a barra para ficar você analisando o que o outro fez. O mais importante é que a pessoa olhe para o que ela fez e a partir dali diga alguma coisa, elabora alguma coisa. Pode até fazer um apontamento ou uma pergunta, né? Mas não significa que você vai impor uma leitura. Porque muitas vezes nós, como observadores da arte do outro, a gente projeta muitas coisas nossas naquela leitura, né? Às vezes, no mesmo quadro, uma pessoa vai fazer uma leitura e a outra vai fazer outra completamente diferente. Isso se dá até mesmo na leitura plástica, por exemplo. Duas pessoas estão olhando para as nuvens. Uma vai ver um ursinho de pelúcia, a outra vai ver o Lula. Sei lá. Então, tem muito a ver com o que a pessoa já projeta, né? Esse fenômeno chama pareidolia. É quando você reconhece numa coisa sem forma algo figurativo. Estou viajando? Interessante isso que você está falando, né? E em especial, assim, eu estou vendo aqui os comentários do pessoal. Só o Agnaldo está aqui. Saudações, Agnaldo. Está dizendo Ela... que abriu a matraca dele. Entender que isso quer dizer que você passou pela análise hoje, Agnaldo. Estava com o seu analista ou com a sua analista. Muito bem. Mas queria dar boa noite a todos, aqueles que estão entrando agora, aqueles que estão compartilhando. Curte aí, gente. Manda para a gente bastante coraçõezinhos, curte a live. Reforçam aí para a gente esse encontro super agradável, falando de artes, falando de expressões, falando de liberdade e, acima de tudo, falando dessa conexão tão profunda que existe entre arte e psicanálise. Eu até queria, Gustavo, aproveitar essa brecha aqui só para comentar um pouquinho aqui, ó, dessa obra do Freud, Arte e Literatura e os Artistas, um livro muito interessante, essa da editora Autêntica. Eu gosto muito porque ali talvez um dos trabalhos mais importantes de Freud, quando ele faz algumas aproximações com a arte, com os artistas, com Michelangelo, com Da Vinci, e ali ele mostra para a gente como é possível também trazer a psicanálise para a arte, para a literatura, enfim, para a música, e fala um pouco disso que você está comentando, né? E aí eu fiquei aqui pensativo agora, porque nessa ideia de trabalhar com desejos reprimidos, recalcados, de lidar com a manifestação, com a liberdade, eu fico imaginando que, assim como nós temos essa tendência, né, a criar alguns filtros naquilo que nós vamos dizer para o nosso analista, ou achar que como é que o outro vai, né, vai acolher e tudo isso, é possível também que na arte também exista isso, né, de você falar assim, mas eu não vou usar essa cor, ou essa combinação de cores não faz muito sentido, isso vai parecer um pouco agressivo, porque existe um certo tabu também na utilização das cores, né? Existe um certo juízo de valor. E aí eu acho que até aproveitando aí a conexão dessa minha fala para deixar para você contar um pouquinho para a gente sobre isso, você fala sobre a interpretação.
E a arte me lembra muito a interpretação dos sonhos, porque não é o que eu entendo daquele sonho, não é como eu escuto aquela narrativa do sonho, mas o que aquele sonho significa de fato para o nosso analisando, né? Então é interessante como que também nos permite inferir e fazer essas aproximações. Sim, Freud mesmo fez um apontamento dessa semelhança entre a produção artística e a produção onírica, né, dos sonhos. Uhum. Porque são coisas que brotam do inconsciente, né? E sobre o que você estava falando antes é muito interessante, porque desde ali da escolinha, a nossa tia, a professora, ela coloca na nossa cabeça coisas extremamente limitantes a respeito de sua expressão ali no papel, né? Ela te obriga a colorir dentro das linhas, ela te obriga a usar cor marrom para o tronco da árvore, verde para a copa, sendo que, tudo bem, a gente vive uma vida em que existe uma realidade que nos impõe castrações, né? Que nos impõe limites aos nossos desejos, mas existe uma possibilidade incrível na arte, que é você ter total liberdade, né? Então, existe um fenômeno muito comum, por exemplo, que um grande professor da escola linear chamado Marco Túlio Rezende, as aulas dele eram incríveis, que ele chamava de síndrome do colégio de freira, que é a mania de que é a mania de desenhar margem no papel antes de fazer um desenho. E essa síndrome aparece tanto que às vezes a pessoa nem desenha uma margem, mas ela respeita uma margem imaginária, né? Então ele estimulava a gente a sangrar o papel, que é quando o desenho literalmente extravasa para fora das margens, né? Então, às vezes você vê obras de pessoas muito famosas, por exemplo, Tarsila do Amaral, já reparei em alguns quadros dela, em que alguns dão uma sensação do síndrome de colégio de freira, que ela estava desenhando uma árvore ali no cantinho, e a forma natural do desenho dela ultrapassaria as margens, mas ela comprimiu a árvore para respeitar aquela caixinha. E tudo isso é muito simbólico, né? Todos nós fomos feitos e educados para respeitar a caixinha da civilização, né? Esse é o mal-estar. Então, eu acho que a arte é uma forma muito saudável de você lidar com o mal-estar que a civilização impõe, né? Excelente reflexão, porque isso que você traz vem de encontro à ideia de que através da atividade artística ou da arte-terapia, né, é possível a gente pensar sim numa sublimação desses desejos recalcados, proibidos, né, e pensar que essa proibição que você falou, isso que nos constitui, né, porque quando você pensa na figura da tia, como você falou lá na escola, né, me lembra também um pouco disso que nós trabalhamos na psicanálise sobre os substitutos parentais, né? Essa tia, esses professores, esses educadores, eles também são substitutos dos pais, eles também fazem nessa parte da nossa história de vida, né? Parte disso que nos constitui, né? Que constitui o nosso próprio ego, a nossa própria noção de moralidade, de ética, de estética e também o nosso superego. Então, é interessante pensar isso, né, como que também na arte nós também estaríamos lidando de alguma forma com isso que nos limita, né, com essa estrutura parental que de alguma forma diz para a gente que a gente não pode passar dos limites, né, que a gente não pode passar das margens. E tem É, tudo a ver, mal-estar, né, assim, a palavra é essa, né, o é, mal-estar na cultura e na civilização. E se nós é. falamos em mal-estar, que caminho interessante para, de alguma forma, desconstruir tudo isso, né? Nos permitir exercer uma certa liberdade de expressão, ainda que seja pela arte. Então, olha que bacana, né? Que bom exercício, que reflexão profunda essa que você trouxe para a gente. Sim, o pessoal costuma dizer que o papel aceita qualquer coisa. Em geral, as pessoas dizem isso no sentido literário, né? Mas Uhum. pense nisso também no sentido plástico, no sentido positivo. Então, o papel aceita qualquer coisa. E que é alguma coisa muito interessante na psicanálise também, que é uma postura de não julgamento. Por isso que ela é muito compatível com a questão artística também.
que você vai olhar uma obra e você não está preocupado de julgar se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é belo ou feio. Não. Você quer entender o processo, a ligação do artista com o que ele produziu e também o que despertou em mim, que sou o observador, como se dá esse diálogo, né? E o mundo, como eu disse, já tem tantas restrições, tantas leis que devem ser seguidas, até para a gente conseguir viver em sociedade. Por que que no papel, onde eu tenho uma oportunidade de exercer uma fantasia, né, por que que eu projeto essa mesma limitação? Não faz sentido, né? Da mesma forma que dentro da clínica, a pessoa pode ter pensamentos criminosos, né? Só esse ano eu mesmo já pensei, já fantasiei com a morte de vários políticos. Mas eu sei que isso está na minha cabeça, que isso não vai se concretizar, né? Porque eu não quero encarar as leis da sociedade. Então, Coloca nos seus quadros isso. posso Liberte pintar tranquilamente, o né? recalcado. E tanto que a gente pode reparar que em regimes totalitários a arte é muito controlada, porque a arte promove com que ideias livres e revolucionárias permaneçam circulando, estabelecendo conexões na sua cabeça, né? Então, os regimes totalitários, independente das ideologias, eles têm esse grande controle sobre as manifestações artísticas, que elas têm que reproduzir o ideal desses regimes, né? É que a arte nos permite esse caminho, né? Que é a elaboração desses sentimentos reprimidos, né? Que é isso que a gente vem Exatamente. aqui hoje, né? O quanto através da arte é possível viver ou, né, transitar esse processo de elaboração desses sentimentos. E Exatamente. quando eu te escuto falando sobre essas construções que existem por trás da liberdade, de tudo isso, eu vejo o quanto nós temos ainda que aprender também, o quanto nós podemos produzir em termos de conhecimento psicanalítico, até, né, muito orientado para artes. Né? Quando você vê algumas reflexões do Freud, que ele sinaliza as artes, mas ele também sinaliza outras áreas, como a própria pedagogia, né, a educação. Então, é muito interessante a gente começar a pensar, né, esse olhar analítico para o processo artístico, essa conexão com essa coisa da expressão, né, da subjetividade, do recalcado, do reprimido. Aproveitando aqui, Gustavo, Aderson, saudações, muito obrigado por participar, pelo estar sempre presente aqui com a gente. A pergunta do Aderson é a seguinte: qual a relação entre a arte e a cura das neuroses na psicanálise? Boa É reflexão. uma pergunta muito interessante. Eu queria achar que, aproveitando essa pergunta dele, uma anotação que eu havia feito, que eu achei muito interessante, porque ele diz algo assim, eu ainda não encontrei, mas enquanto isso eu vou falar o que eu lembro, né? Que o artista consegue pegar aquilo que seria um sintoma da neurose, ele consegue transformar em uma expressão, né? Você tinha citado, por exemplo, a questão da sublimação. O tema da sublimação não foi muito detalhado por Freud. Ele mostrou apenas que a sublimação é um dos possíveis destinos das pulsões, né? Então, nesse processo artístico, existe algo terapêutico, né? Que pega aquilo que colapsaria em um sintoma e transforma em outra coisa. Se você reconduz aquilo, né? Essa palavra sublimação é interessante, não no ponto de vista de sublime, de uma arte maravilhosa, mas um ponto de vista de pegar coisas, pulsões que contêm, que têm uma qualidade problemática quando exteriorizadas, e você exterioriza aquilo de uma maneira socialmente aceita, né? Vou Gustavo, ver aqui, Sandro. só um instantinho. Uma coisa que eu estou vendo, pessoal, eu estou vendo poucos likes, cadê os coraçõezinhos? Manda coraçãozinho pra gente, eu estou me sentindo carente aqui agora, ué. Manda mais coraçãozinho pra gente aí. Aqui.
Só fazendo um parênteses, a gente está usando essa aproximação, essa metáfora da arte, né, essa analogia da arte para poder falar do nosso analisando, né? Como que a psicanálise e a arte pode ser aplicada no processo de escuta do inconsciente. Então, mais do que falar só... Gente, adorei os coraçõezinhos. Mais do que falar só do artista, eu acho que a gente precisa falar do analisando, né? Porque quando eu falo do artista, de alguma forma eu também estou falando do analisando. Desse analisando que por meio da arte encontra vazão, né, para essa manifestação do inconsciente, para nos permitir uma outra escuta através de um outro símbolo, porque a arte ela acaba se convertendo num símbolo, assim como a linguagem. Né? E é por isso que quando você faz essa conexão com o sonho, me lembra que o que está no sonho, às vezes até na minha cabeça, sei lá, a cobra pode ser, a gente até comentou isso no nosso grupo de estudos ontem, a cobra pode ser algo negativo para alguns, para outros pode ser sinal de força, de superioridade. Então, também como o nosso analisando, ele simboliza aquilo que ele criou, né? E não através daquilo que nós acreditamos ou que nós inferimos como símbolos daquilo que foi ali retratado, né? Imaginando que ele está ali pintando uma tela, que ele constrói um desenho, que ele faz ele produz uma obra, uma arte, e a partir dessa construção é comum que a gente queira interpretar pelo nosso próprio viés, né, pessoal, pela nossa bagagem, mas na verdade importa entender o que aquilo significa para o outro, né? Como que ele significa essa própria produção artística, o que ele tentava com isso expressar, né? Como que a arte dá lugar àquilo que ele tinha dificuldade de dizer, o não dito, né? Que de alguma forma aparece ali em forma de símbolo. Então, eu gostaria que a gente também aproveitasse esse momento para estabelecer essa conexão entre a palavra artista. Vou fazer um exercício parecido ao que o Freud fazia. Quando a gente fala de médico, a gente fala também do analista. E aqui, agora, quando a gente está falando do artista, de alguma forma, a gente também está falando desse analisando que encontra na arte terapia e na escuta psicanalítica ou no processo interpretativo psicanalítico um espaço para esse autoconhecimento que nós estávamos conversando. A Sandra estava comentando aqui, estamos vivendo um tempo de aumento das repressões artísticas. Estamos, mas outros tantos tipos de repressões, porque, na verdade, como diz o Gustavo, até as linhas imaginárias lá, né, essas margens, elas já existem desde o início, de alguma forma, essas restrições estão aí sempre, né? Elas vão ganhando novas formas, novos contornos, mas elas sempre existiram e acho que durante muito tempo ainda vão continuar existindo. Mas muito obrigado pela participação, Sandra. E é uma coisa grave, né? Porque, poxa vida, a arte é uma maneira incrível de você dar vazão para as coisas reprimidas, né? E muitas vezes uma forma de dar vazão que não vai prejudicar diretamente ninguém, mas você está retrabalhando aquela questão numa expressão livre. Se essa expressão livre também é castrada, imagina como fica uma sociedade, né? Vai gerar vira uma panela de pressão. Pelo menos é assim que eu penso. A gente vive num país esquisito. O Brasil tem essa imagem do carnaval, da nudez do carnaval, em que na época do carnaval pode, né? Por exemplo, um seio de fora pode. A nudez é aceita. Fora do carnaval, acabou. Você vai preso. Se mostrar os peitos na praia, você quer pegar um sol, não pode, né? Então, tem um jogo estranho, assim, em que, em certos momentos apertados ali, uma certa data carnavalesca, aquilo pode vir à tona. O resto do ano não, é na base da hipocrisia, né? No carnaval, homem veste mulher, mulher veste homem, de repente vem uma alegria em que as pessoas pegam ônibus fantasiadas, isso é maravilhoso, né? Olha que expressão, que autoexpressão. Imagina se a gente pudesse andar fantasiado na rua, fantasiado. Hoje eu quero, igual criança, sai, né? Vou vestido de um super-herói
No carnaval tem esse clima super interessante. Aí, mas só naquela caixinha temporal. Fora daquilo, não pode. Eu gostei muito quando você fala das crianças, porque quando você olha para Melanie Klein, para Winnicott, que desenvolveram um trabalho fantástico, né? Que tornaram possível a análise de crianças, é exatamente esse o caminho interpretativo que acontece com as crianças, né? Através dos desenhos, através do brincar, através das artes, e é o que a gente Isso. acaba vendo, que é possível, né, no brincar, no desenhar, no pintar, também fazer esse processo de análise, né? Também entender o que acontece ali na psique dessa criança, né? Como é que ela interpreta todas essas questões. Mas eu queria Quando, a gente voltar então, Gustavo, e hum, quando a Anderson fala da relação entre arte e cura das neuroses, se por cura das neuroses, né, nós estamos falando de alguma forma, dar lugar a isso que está recalcado, né? Porque uma das características do neurótico é lidar com essa questão do recalcado, com esses sentimentos recalcados, com essas proibições, etc. Então, a arte, de alguma forma, como o Gustavo citou a questão do carnaval, poderia, Derson, nos permitir dar vazão, né? Expressar aquilo que até então a gente não conseguiu expressar. Porque é verdade que muitos têm facilidade de falar, né? E outros nem tanto, nem tem tanta facilidade de associar livremente através da fala. E aí talvez a arte seja uma alternativa, um caminho para aqueles que têm essa dificuldade da verbalização, né? Que têm dificuldade de dar voz àquilo que sente, né? De transformar em palavras aquilo que está sentindo ou como que ele significou e ressignificou a sua própria história de vida, as suas fantasias e tudo isso que vai dando lugar a quem nós somos, aquilo que nos constitui. Então, dar lugar a tudo isso significa, de alguma forma, né, aliviar essas tensões provocadas por essas pulsões recalcadas ou represadas. Então, talvez a gente pudesse falar em cura, embora não, a gente não gosta muito dessa, dessa é, palavra cura em é, psicanálise. por mais que possa existir você, em vez de ter um sintoma neurótico, você transformar num objeto estético ou científico, porque também o processo da sublimação também poderia ter esse destino do interesse de conhecimento, de ciência, né? As Uhum. diversas possibilidades da sublimação. Mas baseado num vídeo do Duncan, do Christian Duncan, ou Duncan, né? Que ele falou que Freud disse que é impossível sublimar tudo. Isso, se você for pensar, que bom, né? Porque o que torna a vida interessante também tem que ter um temperinho das pequenas loucurinhas de meu Deus. Então, as neuroses, é claro que chega num ponto que pode perturbar a pessoa, mas quando a gente toma consciência de certas coisas, concilia outras, elabora outras, tem que ter um toque ali de desequilíbrio, de bizil, curto-circuito, para dar uma graça na vida também, senão aquela vida todo mundo iluminado, perfeito, né? Eu até lembrei da Nisa da Silveira, que apesar de ter sido uma linha mais junguiana, ela tem uma frase muito interessante, que é: não se cure demais, gente curada é gente chata. Então, eu acho isso muito interessante. Eu sou dessa filosofia, né? Assim, é muito bom a gente se conhecer, reconhecer os nossos conflitos, os nossos mecanismos de defesa, né? Tudo isso. Mas também despreocupar com essa ideia da perfeição, porque a própria ideia da perfeição é mais um processo que desequilibra, né? Então, nós estamos dizendo que para trabalhar também com a arte e a psicanálise, a gente tem que excluir essa ideia da perfeição. Né? Isso que você está tentando nos dizer. Né? Também, também. Vamos aproveitar os comentários aqui, Gustavo. A Hum, Sandra Lassa comentou: podemos utilizar a arte, o desenho no atendimento? Poderíamos, Sandra, principalmente, né, no atendimento a crianças, e quando no atendimento psicanalítico, a gente já estaria trabalhando muito mais com a ideia da
arte-terapia, né? Que é praticamente essa combinação da arte com a terapia psicanalítica. Viu? Existem outras, o Gustavo pode comentar com mais propriedade, existem outras. Vamos imaginar uma pessoa que, por qualquer motivo que seja, tenha dificuldade de verbalizar, de estabelecer uma associação livre. Às vezes, aquele ponto de partida plástico pode dar uma entrada interessante, né, nesse processo. E lembrando que, de uma maneira perfeitamente compatível com os princípios psicanalíticos, você não vai impor nada do seu sistema de crenças para aquela pessoa, né? Você vai escutar aquela pessoa, você não vai forçar a barra de uma interpretação com o objetivo, o desejo de curar aquela pessoa, né? Mas eu acho uma ferramenta muito válida e começa por uma expressão que não é verbal, né? É uma expressão, como a gente disse, próxima dos sonhos. Gustavo, o Alexander também mandou uma participação para nós aqui. Ele diz o seguinte: o cubismo, por exemplo, é considerado uma arte mental. Sua leitura, percepção, leva em conta o repertório cultural e psíquico de quem a vê. Eu confesso que eu não conheço o cubismo, se você conhece, quiser comentar também, mas achei interessante o comentário e me despertou uma certa curiosidade. Você tem alguma coisa É, para a gente aí? olha, o século XX foi muito prodigioso em diversos movimentos artísticos. E cada um desses movimentos tinha uma figura, um artista que escrevia um manifesto, né? Um manifesto, e particularmente sobre o cubismo eu não vou, talvez eu não me lembre de algo tão específico para dizer, mas quando você vê sobre a psicanálise e a arte, você vê muito sobre o surrealismo, porque o surrealismo bebeu demais da fonte freudiana, sobre os sonhos, sobre esse mundo aparentemente contraditório, irracional, né? E o surrealismo, assumidamente, claramente, fã do Freud, estabeleceu toda uma linguagem em que transformava a, a expressão plástica numa representação de sonhos, de inconsciente, muito livre, né? Uhum. O Alexander complementou para a gente, ó, Pablo Picasso. Deu exemplo. Isso, o Picasso do cubismo, né? Muito bem. O Lênis, o Joel, mandou para a gente nudismo, é mal visto e ligado à pornografia, só no Brasil. Na Europa é natural, nas igrejas se vê as estátuas gregas nuas, em alguns países, né, pelo que eu entendi, é permitido, em alguns países é permitido a nudez, como na Espanha, ele deu exemplo. Ah, sim, sobre aquele assunto. Falar um pouco da nudez e a arte, né? A nudez expressa na arte, e até, o Joel, no início aqui da nossa live, a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Como que talvez essas manifestações eróticas, aquilo que eu não consigo verbalizar, quando eu levo de alguma forma para a arte, para o papel, para a pintura ou para outros tipos de manifestações artísticas, me permite também dar vazão a esses desejos, essas pulsões que estão ali recalcadas de alguma forma. Então, o que eu estou percebendo é que a gente tem um leque de oportunidades, né, Gustavo, para trabalhar aí com a artes, né? Mas pensando em leques de oportunidade, eu até queria aproveitar para fazer alguns comentários, aproveitar que nós estamos aqui com vários colegas presentes. Posso só fazer um pequeno comentário sobre a nudez, antes da gente passar nessa... A nudez, ela pode significar diversas coisas, né? Quando a gente vê toda a nudez como pornográfica, aí é uma questão do leitor. O que tem em mim que me faz ler toda a nudez como pornográfica, né? Ela pode significar várias coisas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um pintor magnífico, assim, mestre da luz, chamado Sorolla. E o Sorolla, dentre tantas coisas, ele pintava muitas crianças nuas correndo pela praia. E eu me lembro de ter visto alguém que comentou assim: será que ele era pedófilo? Aí eu pensei, interessante essa pergunta, porque existe uma beleza nos quadros dele que não é pro lado de uma pornografia, é uma outra questão,
são crianças inocentes correndo pela praia, né, lá no começo do século XX. Talvez na pessoa que fez a leitura tivesse alguma questão interna que talvez nem ela mesma conheça e que projetou naquela nudez com a qual ela se deparou, né? Interessante. Então, e a nudez, considerando uma sociedade altamente reprimida em vários aspectos, especialmente o sexual, né? Uhum. Para algumas pessoas desperta um grande incômodo, né? Mas aí é a leitura de cada um. Ok. Mas excelente reflexão, serve até para ilustrar quanto que a gente vê, muitas vezes, através desses símbolos, aquilo que nós trazemos em nós, né? Por isso, muitas vezes, é Uhum. tão importante a gente viver esse processo de análise, nos submeter a esse processo que envolve a análise pessoal, porque é a partir daí que a gente começa a entender essa forma de ver, de conceber, de dar sentido às coisas, né? A Sabres Martins comentou: Gustavo e todos conhecem Rui Chamoni, Jorge, um terapeuta ocupacional, desenvolveu uma abordagem chamada psicoterapia ocupacional, onde ele utiliza o fazer como facilitador para a consciência. Ah, sim. Para a consciência em si, imagino, né? Muito bom. Então, muito, muito bom, interessante a sugestão, obrigado por compartilhar. Você conhece ele, Gustavo? Você já viu alguma Não, coisa? mas agradeço pela dica, vou pesquisar para ver tudo de bom que pode ser extraído, né? É. O Alexander traz aí mais uma vez a obra é, Guernica de Picasso, pintada a óleo, em 1937, é um manifesto contra a violência. A Então, guerra, isso. mais Guernica, uma. Gente, então eu falei um pouquinho antes aqui, né, que eu ia comentar algo para aproveitar que vocês estão aqui, ó. A partir de janeiro, nós vamos ter um grupo de estudos em Freud para tratar dessa obra de Freud, para falar sobre a arte e psicanálise. O Gustavo vai estar aí à frente, vai estar na condução desse grupo de estudos, acompanhando e participando com a gente de mais um projeto em psicanálise. Provavelmente a gente começa a divulgação já a partir de setembro, outubro, então todos que têm esse interesse, essa vontade de compartilhar mais coisas sobre arte, psicanálise, falar mais sobre isso, acredito que vai ser um ótimo espaço, uma ótima oportunidade para a gente poder se integrar e interagir cada vez mais, viu? E, Gustavo, a gente falou muito, né, sobre manifestações, a gente, se deixar a gente falar de arte é tão complexo que se deixar a gente não para mais, né? A gente vai para vários é, caminhos e nós vamos falar de literatura, de música, de dança, de pinturas, de desenhos, de esculturas. Tem muita coisa incrível para falar sobre arte e o quanto a arte nos proporciona em termos de produções e de entendimento também disso que tem a ver com a nossa natureza, com a nossa subjetividade, com essas produções do inconsciente. Mas eu acabei trazendo aqui também uma questão para a gente pensar, algo para problematizar, né? Como pensar essa relação do psiquismo com a arte, né? Porque você falou assim, existe uma tendência a gente querer observar uma arte e dar um sentido para ela. Será que essa observação de dar um sentido para a arte seria o mesmo olhar psicanalítico? Nós estaríamos falando do mesmo olhar ou são olhares diferentes? Né? O olhar de um crítico seria também o olhar de um psicanalista? Será que essa conexão é a mesma conexão que a gente estuda em Freud? Ou o caminho para poder viver esse processo, essa análise, essa inferência, segue um caminho diferente? interessante. Ó, a arte passou por uma imensa transformação, né, no último, mais do que no último século. E antes a crítica, ela se embasava em valores estéticos e culturais, né? Então existia um julgamento. Eu tenho aqui uma moldura em que, se o que eu estou observando não se encaixa nessa moldura, Uhum. eu vou acabar com essa arte, ela não vai ser considerada, né? Então tinha lá pintura de paisagem, retrato, temas religiosos, né? E de repente, hoje, a crítica já não é mais por esse lado, né? A crítica de arte atual,
ela é super afim com as ideias freudianas, porque ela não está ali para julgar, ela está ali para buscar entender a ligação de uma coisa com a outra, de você pegar um fragmento e esse fragmento te conduzir ao todo, né? Então, eu acho que o psicanalista ele vai ajudar numa elucidação, numa leitura, um exercício de conexões para tornar o inconsciente um pouco mais consciente, né? E sem um papel de julgador. Talvez o psicanalista, mas talvez não seja exatamente como um crítico de arte, ele é como um artista também, porque exige uma sensibilidade, né? A escuta flutuante é muito assim. Então, está vindo aquele volume de informações e o psicanalista ele se educou para perceber quando certos pontos, certos detalhes vão trazer algo interessante. Muitas vezes para os ouvidos de um bate-papo comum na rua, as pessoas cometem vários lapsos, várias coisas que passam desapercebidas. O psicanalista não, ele vê aquela coisa ali e percebe. Então, essa sensibilidade tem algo de artística nela, sabe? Assim, eu gosto dessa comparação do, do artista com o psicanalista. Freud mesmo, ele, dentre as linguagens artísticas, a que ele tinha mais familiaridade, lidava melhor, é com a literatura. Então ele se baseou em vários textos literários da época para escrever coisas incríveis, da mesma forma que alguns relatos de casos dele, mais do que uma estrutura científica, tem uma estrutura poética, literária. Ele escreve muito bem, né, por esse viés. Então, ele tinha essa pegada artística. Ele queria dar que a psicanálise fosse o mais próximo possível de um método científico, como essa concepção era na época. Assim, queria, por exemplo, distanciar de filosofia, né? Mas é como se ele tivesse feito um trabalho profundamente literário, né? Ele admirava a forma como os artistas conseguiam perceber e transmitir conceitos que a psicanálise veio depois, né? Ele acha que os artistas percebiam antes da psicanálise certas dinâmicas e concepções e funcionamento do inconsciente. Isso tem muito a ver com o trabalho do Freud, né? De trazer coisas que até então existiam, algumas percepções ou ideias, mas que até então não estava estruturado, edificado em uma teoria, né? Consolidada como ciência. Então isso tem muito a ver com o trabalho do Freud. Mas muito legal o que você comentou, porque tem essa coisa do psicanalista, né? Desse psicanalista que interpreta a arte, que tem um pouco de artista, que significa que também ele tem uma sensibilidade interpretativa, né? Mas isso também, claro, traz algum... É como se fosse uma espécie de uma ressalva, né? Assim, também, assim como nós precisamos cuidar para não nos antecipar num processo interpretativo como nós analisando na clínica, eu imagino que também com a arte não seja diferente, né? Que a gente também não se precipite num processo interpretativo com aquilo que foi expressado através da arte, né? Isso. Um sentido pelos nossos olhos, né? Mas que a nossa sensibilidade, essa sensibilidade que você relatou, nos ajude de alguma forma a estabelecer essas aproximações. E eu imagino que o exercício tem que ser muito próximo ao que nós vivemos com a livre associação e essa escuta flutuante, né? Faz sentido para você, né? Essa velha pergunta, né? Essa pergunta tão importante. Porque às vezes eu tenho talvez algumas percepções, mas será que faz sentido para outra minha percepção, né? Isso. E me veio à mente algo assim que talvez seja comparável, né? Tem esse processo na clínica chamado contratransferência, né? Que quando o analista começa a perceber certos afetos positivos ou negativos direcionados ao paciente. E que pelo treinamento, pela experiência de ser analisado, o analista ser analisado por outra pessoa, ele vai aprendendo a reconhecer aquilo que surge dentro dele.
Se ele não está muito treinado para isso, ele vai embarcar nesses afetos. Eu tracei uma comparação que eu não sei se faz muito sentido, mas com a obra de arte também pode acontecer isso. Às vezes você atribui algo que o artista fez, mas é a sua leitura é como aquela obra te impactou. Então, a partir do que emergiu dentro de você, você reconhece e elabora e reconhece como sendo seu, né? Aprendendo a separar o que você imagina que o artista quis dizer. Então, eu imaginei essa comparação, não sei se faz muito sentido, mas estou associando livremente. Faz sentido, se permite associar. Nós estamos falando de um tema muito complexo, realmente. Eu estou percebendo aí que está tendo muita participação, o pessoal está gostando muito. E eu acho que é um tema que nos convida até para falar mais sobre ele, né, em outros momentos, em outras oportunidades, porque há muito que se falar sobre isso, né? E cada vez que a gente começar a esmiuçar, né, essa ideia da arte com símbolo, com simbólico, né, como o caminho interpretativo, o que é a interpretação, tudo isso vai nos permitindo, naturalmente, perceber como é possível ir estabelecendo essas conexões entre a psicanálise e a arte. E tem outra similaridade entre os sonhos e a arte que eu acho muito interessante, que os sonhos são polissêmicos. Eles carregam, um elemento do sonho carrega vários sentidos, várias possibilidades de interpretação, né? Porque no trabalho do sonho, aquele conteúdo latente, ele pega diversos elementos e concentra em um elemento, ou ele pega um elemento do conteúdo latente e espalha por vários elementos do sonho manifesto que a gente se lembra dele. E eu acho que a arte também é muito assim. Não significa que porque a gente fez uma primeira leitura, que aquela é a única ou a definitiva. Eu acho que deu Podem uma ser falha feitas de leituras, conexão, inclusive, pessoal. contraditórias. Mais uma vez, só um instantinho, vamos aguardar. Só para ver se o Gustavo já voltou. Gustavo, você está de volta? Oi, vocês estão me escutando? Calma, Vocês estão me só um escutando? instantinho. Agora sim, vamos lá. Volta aí, né? Tá. Você está falando do conteúdo manifesto. Isso, então, da mesma maneira que o sonho, que a gente se recorda dele, o sonho manifesto, tem, a partir de um elemento que você se recorda, ele pode carregar vários e vários sentidos, numa leitura sem fim. Da mesma forma, a obra de arte também pode ser assim, polissêmica. Então, ela não se esgota numa primeira leitura, né? Você pode ir puxando um fio, puxa o outro, uma leitura de um, leitura de outro, inclusive leituras contraditórias, mas que em vez de se anularem, elas enriquecem. Ah, legal. Muito bom. E nem todos os olhares veem a mesma coisa, é verdade, nem todos os olhares e nem todos nós temos a capacidade de interpretar a mesma coisa num sonho. Eu fiquei lembrando daqueles quadros, tem aquelas imagens, você fala, é possível essa imagem, né? Essa construção de camas nas nuvens e o lado artístico tem muito isso, né? Que você pode produzir coisas como se você tivesse num sonho, né? Todos esses elementos do sonho que você pode transportar para uma tela, para a vida real, né? Em imagens de alguma forma. É interessante isso, né? Porque assim como o sonho parece não fazer muito sentido algumas vezes, parece que tem esse aspecto um pouco delirante, imaginativo, um pouco uma coisa meio psicótica, né? Assim, para nós não é possível que essas coisas convivam, que elas se combinem, né? E a arte tem um pouco disso, né? Ela tem essa liberdade de comportar as contradições, de comportar as ambivalências, de comportar isso que muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer na vida, né? Que são essas ambivalências do sentimento do amor, do ódio, do afeto, do desafeto, né? Da luz e da sombra, né? Tantas coisas, tantos elementos que aparecem nesse sentido dessas dualidades que todos nós vivemos enquanto sujeitos. E isso tem essa associação entre coisas aparentemente incompatíveis, né? Uhum. Essas distorções. E também a arte não é só a arte figurativa em que a gente reconhece o que está representado, ela pode ser algo abstrato também, né? Muitas vezes as pessoas chegam num museu ou
veem uma obra abstrata e falam assim, isso não é arte, isso até eu faço. Mas quando a pessoa se vê diante, vamos supor, de uma tela em branco, ela começa a perceber o quão difícil, às vezes, é você saber por onde começar. A abstração é uma aventura interessante sobre a qual muitas vezes a gente não sabe o que dizer, né? Então, não só aquilo que é reconhecível, que é figurativo, mas também aquilo que é uma outra coisa sem nome. E a arte também lida muito com as coisas sem nome. Por exemplo, vamos supor que você deseja desenhar um rosto como ele é, né? E é um desafio para os principiantes. Por quê? Nós estamos acostumados a dar nome e a formar um ícone mental do que é cada coisa. Então, por exemplo, um rosto, você imagina um olho na forma de uma amêndoa com um círculo no meio. Mas você precisa desconstruir todas essas coisas. Você precisa esquecer do nome, você precisa esquecer que um olho é um olho e transformar tudo em manchas, em formas. E aí sim você começa a conseguir, nesse exemplo, que é apenas uma forma, né, nesse exemplo de figuração, só a partir dessa desconstrução, ou seja, dá a impressão que é uma coisa que vai sair do verbal e das construções pré-definidas para algo mais profundo, que é o reconhecimento de manchas sem nome. E aí, de repente, você está desenhando melhor essas formas, você encontra mais liberdade, né? Então, tem esse jogo, né, da coisa versus Imagino, o verbal. imagino que seja isso que a gente tem que fazer com o nosso analisando, né? Quando estiver trabalhando com esse viés da arte e psicanálise, né? Que é É. convidá-lo a associar também livremente, né? A desconstruir isso Isso. que já está ali pré-estabelecido, né? Até para que ele possa romper essas barreiras imaginárias que ele constrói e essas construções simbólicas que muitas vezes sequer permitem que ele avance, né, nesse processo Isso. produtivo, Acho né? que, acho que tem muito a ver com a palavra ressignificar, né, que as pessoas falam tanto. Então, de repente, certas palavras evocam na sua psique certas memórias, né, e que às vezes você pode fazer um trabalho de desconstrução para que certo conteúdo não se aglutine tanto com o outro que tem a ver com uma memória de algo que já se foi, mas que traz sofrimento para a sua vida. Então, essa elaboração permite a gente ir vendo o que está associado com o que, né? Gustavo, a gente já está caminhando aqui, acho que mais ou menos para o tempo da nossa live. Você tem mais algum comentário, algo que você destacou aí para esse nosso encontro de hoje, que você gostaria de compartilhar? Sim, eu gostaria de citar, não citar diretamente, mas Freud fez uma comparação muitíssimo interessante, baseando-se em algo que o Leonardo da Vinci apontou. Leonardo da Vinci fez uma diferenciação entre o processo da pintura e o da escultura, né? O da pintura é um processo per via di porre, em italiano, ou seja, você acrescenta em uma tela em branco algo que você quer criar, né? Enquanto na escultura é per via di levare, você tira para revelar uma escultura que já estava lá dentro da pedra esperando por aparecer. E ele faz um paralelo entre a terapia de sugestão com um processo da pintura, em que você quer impor, você quer uma criação sua, você quer que através da sugestão a vida do outro se altere pelo meu sistema de crenças, meu sistema de valores. Enquanto a psicanálise seria per via de levare, ou seja, você ajuda a elucidar o que já está lá através desse processo revelador, né, que transforma o que estava inconsciente em consciente. Eu acho muito bonito, muito inspirador essa escuta psicanalística, porque ela positiva a existência, ela valida o outro, ela valida o que o outro sente, por mais sem sentido que pareça, né? Ela valida o outro como ele é. Inclusive, fez isso com os loucos,
que antes eram simplesmente segregados e tudo que eles diziam era invalidado, né? Não, mas aí é loucura, não? E Freud falou, não, existe algum sentido naquela expressão que a gente chama de loucura, e que é uma verdade. A gente que não é capaz de desvendar. É muito profundo isso, né? Porque é realmente abandonar esse desejo de criar o outro, a nossa imagem e semelhança, né? De deixar um pouco esse lugar desse substituto parental que nós ocupamos enquanto analistas, né? E não querer que o outro realmente se constitua como nós, né? Abandonar esse desejo que nós temos de transformar o outro, de curar o outro. Tá muito legal essa comparação que você falou da pintura, né? Eu não tenho que colocar nada ali, né? Aquilo já existe, aquilo já faz parte da natureza do outro, né? Dessa subjetividade do outro. E a gente às vezes confunde muitas vezes a prática analítica com isso, né? Achando que ser analista é ser quase que um conselheiro. E não, nós não somos conselheiros, né? Nós não somos esse amigo de boteco, né? Nós somos realmente aquele que escuta, aquele que revela, aquele que traz aquilo que o outro traz em si, né? Não aquilo que eu quero que o outro tenha ou que ele de fato aparente ter, né? Porque tem a ver também com as nossas questões culturais, estéticas e por aí vai, né? Sistema de valores. A gente quer catequizar o outro com ideais e valores que nós mesmos ou não acreditamos tanto nele ou não conseguimos aplicar, né? Gustavo, eu queria compartilhar contigo, a Sandra está dizendo, Gustavo sempre se destaca pelo grau de conhecimento, pela capacidade de nos transmitir, te deu parabéns, e a gente tem ali enriquecedor Obrigado. live, uau, da Obrigado. Campelli. Muito obrigado. Agradecer. Que bom, muito obrigado, gente. Foi muito bom, né, fazer esse bate-papo com uma certa liberdade, né, de dar aquelas viajadas, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Às vezes, se a gente elabora um plano muito fixo, tem que falar disso, 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 de alguma forma aquilo fica congelado, maçante. E, poxa, se a gente está falando de psicanálise e arte, é bom que a gente solte a franga das nossas associações livres. É isso aí. Liberdade, né, Gustavo? Como falar em arte sem falar em liberdade, né? Exatamente. A E, ó, criatividade tem tudo a ver com a liberdade. e a criatividade me lembra muito esse mundo da criança, né? Essa coisa da fantasia, da imaginação, né? E como que nós, através da fantasia, também nós nos constituímos, né? Essa fantasia que nós vemos em Klein, essa fantasia que também nós vemos em Lacan, e essas produções, né, psíquicas, simbólicas, que nós estudamos também em Freud. Então, olha que legal, mais uma conexão que a gente faz aí da criatividade com as fantasias e como que através da criatividade e da expressão artística a gente pode dar lugar às nossas fantasias, né? E isso existe um brincar, né? Que é o mesmo brincar que a criança ali ela brinca de reeditar a realidade dela. O artista também faz isso depois de adulto. E brincar é coisa séria, né? Não é algo para ser desprezado. Não, existe um processo interessante aí, né? Que pode ser considerado, estou me baseando aqui em algumas anotações, como se fosse um acordo momentâneo de insanidade, né? Então, você suspende a realidade por um tempo, né? Olha que interessante, a arte é um meio caminho entre uma realidade que frustra os desejos e o mundo dos desejos realizados na imaginação. Ela traz algum tipo de realização, né? Uma obra literária, às vezes você está lendo um livro e aquele drama que aquela pessoa está vivendo, ou aqueles desejos secretos, de coisas que a gente considera condenáveis, você lê e fala assim, nossa, que delícia ler isso, porque eu estou me realizando de certa maneira nesse personagem. Então, a arte tem esse poder. Pessoal, eu queria até convidá-los, quem quiser fazer algum comentário, quiser mandar mais dúvidas, perguntas. Eu estou acompanhando aqui, a Maria Helena disse, muito bom estar com vocês, amei. E tal, eu disse, adorei, mandou coraçãozinhos. O Aderson, parabéns e gratidão. O Alexandre
também. Parabéns, Ribas. Esplêndida live. Ah, que bom. Muitos comentários bacanas aí. Nós ficamos felizes de saber que, de alguma forma, através desse nosso encontro, a gente está contribuindo para novas reflexões, né? Mais um momento, um encontro para aproximar a psicanálise, agora, nesse momento, falando de psicanálise e arte, que é o tema da nossa live de hoje. E aí, falando em arte, olhem aqui, gente, né? Esse símbolo aqui, né? Esse cara que me acompanha, o Freud aqui, é a arte do Gustavo Ribas, é a arte do Ribas. Essa é uma das, né? Do lado de cá vocês veem que tem também, né, alguns outros produtos aqui com temas da psicanálise. Depois, quem quiser entrar lá no nosso site do Instituto Avia, nós temos cadernos temáticos da psicanálise disponíveis, então fiquem à vontade. A gente ainda tem alguns exemplares, poucos, porque nós fizemos exemplares limitados e acabou perdendo muito rápido, né, vendendo muito rápido esses exemplares, mas ainda tem alguns, então aproveitem. E atrás do Ribas, pelo que eu vejo, tem obras do Ribas. Tem, eu pus de fundo aqui, para não ficar uma parede branca, né? Eu pus algumas coisas de fundo. Ó. Aqui também tem um elefante azul, que eu adoro ele. Está disponível para quem se interessar. Pessoal, então, Gustavo, aproveita a oportunidade para quem quiser conhecer as obras que estão disponíveis, conhecer um pouco mais do seu trabalho como multiartista. Qual que é o teu Instagram? Divulga para o pessoal aí, para que o pessoal possa também te seguir e conhecer o teu trabalho. Quem quiser ou encomendar ou já trabalhar com alguma coisa que você já tem disponível aí também. Aproveite esse... Todos estão convidados a visitar o meu Instagram. Meu nome é Gustavo Ribas. Meu Instagram se chama ribas.gu. Né? E nele eu estou concentrando, eu também dou aulas de arte para crianças, né? À distância também. Então, eu tenho procurado mostrar também o valor das multiartes, você exercitar diversas formas de se expressar. Então, eu ainda não fiz tudo, eu gostaria de fazer tudo, mas ainda não deu. Eu gostaria de fazer teatro, gostaria de fazer aula de canto, mas eu estou feliz, eu danço, toco piano, e eu já não estou tão preocupado com perfeição técnica. O que importa é você usufruir daquilo que você faz, né? Então, estão todos convidados a ver meus trabalhos, a comentar, e se quiser encomendar alguma coisa, também. E o principal é isso, né, Gustavo? É a gente entender, né, que por trás desse trabalho que você vem fazendo, você já vem trabalhando com crianças com autismo, você tem já essa aproximação, né, da terapia com a psicanálise, com a arte. Então, o Gustavo ele acaba se tornando para nós uma pessoa que tem aplicado bastante esse método terapêutico que concilia, né, ambas as artes, né, já que a psicanálise também é uma arte, né, então fica aí a sugestão, depois quem quiser conversar, compartilhar mais com o Gustavo, pedir opiniões, tirar dúvidas também, fica aí a sugestão dele, né, é ribas.gu. E, gente, queria agradecer a todos enormemente pela participação, por estarem conectados com a gente até agora na live. Muito obrigado pelo incentivo, pelos corações, eu estou vendo vários coraçõezinhos agora, né? Fiquei feliz, gente. Sabe, espero que a gente possa ter outros encontros como esse, que a gente possa voltar a falar mais sobre artes. Estou entusiasmado com esse projeto do grupo de estudos para falar sobre arte e psicanálise. Eu acho que a gente tem muito a aprender com tudo isso. E de coração, mais uma vez, obrigado por compartilhar tanto com a gente, tantas reflexões e pincelar, que eu sei que teria tantas coisas para você falar e há tanto que se falar, mas que você pincelou várias coisas muito importantes e profundas para todos nós. É isso, gente. Desejo a todos excelente fim de semana. Gustavo, se você quiser aproveitar os minutinhos aí para agradecer ao pessoal também. Eu gostaria muito de agradecer. Que gostoso que é acompanhar todos esses coraçõezinhos, as interações. É muito gratificante, porque a gente sente que vocês estão participando, né? Eu fiquei olhando ali um númerozinho lá em cima, se manteve com uma consistência muito legal, do começo ao fim.
Então, nossa, eu fico muito grato mesmo e que a gente possa ter outras oportunidades. Eu agradeço muito o convite por ter tido esse espaço tão, tão gostoso. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Vamos falando mais sobre arte e psicanálise, sobre psicanálise, proseando, porque a gente está sempre numa prosa agradável nesses encontros. E, mais uma vez, gratidão a todos pela presença. Tchau. Tchau.